A última década foi repleta de grandes altos e baixos na economia global. E após a pandemia da Covid-19, muitos se perguntavam como investidores e grandes empresas se recuperariam novamente. Mas o que ninguém esperava era que as perspectivas não melhorassem, com uma inflação historicamente alta nas grandes potências e uma guerra ativa influenciando diretamente o preço das matérias-primas. Diante dessa situação, Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, uma das empresas financeiras mais antigas do mundo, fez uma previsão alarmante sobre o que espera os investidores e o mercado em um futuro próximo, possivelmente o maior furacão econômico da história. A economia e os governos podem resistir a um furacão da magnitude que Dimon prevê, e como a estratégia do sistema da Reserva Federal influencia a propagação do furacão. Embora o respeitado líder do Wall Street tenha dito que o sistema bancário dos Estados Unidos é sólido e pronto para arcar com os danos de tal problema, ele também advertiu a todos os investidores de que era melhor estarem preparados, pois as perspectivas não eram tão ensolaradas para a economia como previsto. Por isso, hoje vamos rever suas declarações e as razões pelas quais este furacão é impossível de conter. Nos últimos anos, a Reserva Federal teve que tomar decisões para manter o mercado estável, e uma das maiores foi tomada recentemente, no início de junho de 2022, quando iniciou o maior processo de aperto quantitativo de sua história, uma situação que o CEO do JP Morgan chamou de um evento que poderia permanecer nos livros de história por 50 anos. Como é sabido, o aperto quantitativo significa parar as compras de ativos para ter um impacto no aumento da inflação e da oferta de dinheiro. Mas por que é necessário um movimento desse tipo? Segundo Dimon, isto é inevitável, pois o excesso de liquidez injetado no sistema como resultado das manobras econômicas do governo para sobreviver à pandemia deve ser neutralizado e eliminado a fim de estabilizar os preços e a própria moeda. A grande questão é por que o CEO vê isso como uma ameaça de risco. Isso porque Dimon acha que é uma turbulência para a qual o mercado não está preparado, principalmente considerando o aumento que o sistema de reservas terá que fazer em suas taxas de juros. Mas nem tudo é desgraça e tristeza, pois o CEO também coloca um lado bom do sistema financeiro americano e a confiança de que ele e outros especialistas sabem que o sistema de reserva federal pode lidar com desafios dessa magnitude. Observando que a situação não é tão ruim quanto o estouro da bolha imobiliária de 2008 e a chamada crise hipotecária do subprime. No entanto, há coisas que não podem ser cobertas com uma mão, e uma delas é a guerra ainda ativa na Ucrânia, que influenciou o preço de matérias-primas como gás, trigo e petróleo, preocupando investidores como Dimon, que temem que o composto orgânico possa aumentar em quase 17%, passando de $150 para $175 por barril. Isso indica um grande problema para a União Europeia e os Estados Unidos, que embora os Estados Unidos geralmente tenham capacidade de produzir gás e petróleo por conta própria, a demanda de energia dentro do território excede sua oferta interna, sendo assim obrigados a importar energia. Isso significa que se houver uma interrupção no fornecimento, os 7,9% do petróleo importado da Rússia estão em risco. Apesar disso, os Estados Unidos têm melhores perspectivas de controle de danos do que a União Europeia nessa situação, mas ainda podem ser seriamente afetados. Estas são as duas maiores preocupações do CEO do JP Morgan, que embora não tenha comparado a situação a um desastre natural mais devastador, ainda está preocupado com o que está por vir para o mercado internacional. Ele fez um forte argumento para que seus colegas se preparassem para o que está por vir, assegurando-lhes que sua empresa está pronta para enfrentar a turbulência econômica que está por vir. Sua principal estratégia parece ser, ao contrário de algumas empresas no meio da mesma situação, tratar-se de manter o recurso humano mais valioso e convocar mais talentos.
prometendo ser absolutamente pontual com os pagamentos certos para preservar o status da empresa no mundo financeiro. Tudo parece indicar que as palavras de Dimon não são apenas uma opinião, já que as mudanças emergenciais pelas quais ele conduziu o JP Morgan demonstram sua veracidade e seu apelo à ação. Isso ficou evidente quando, após fazer a declaração sobre o que estava por vir, as ações das empresas caíram 1,8%, completando uma queda de 18% até agora este ano. Mas a equipe de economia do JP Morgan já havia ajustado as expectativas de crescimento em maio deste ano, mostrando realismo em suas previsões e o caminho que tomarão com um possível furacão econômico, para o qual Dimon diz que a sua empresa está preparada, enquanto se mantém conservadora com seu balanço patrimonial. O líder de Wall Street não é o único que mostrou uma mudança em sua estratégia comercial, já que o desaparecimento dos juros baixos gerados pela pandemia fez com que muitos capitalistas deixassem de investir em novas empresas e começassem a se mover com cautela para uma possível tempestade e turbulência. Um exemplo disso foi a Sequoia Capital, que, segundo a The Information, manteve conversações com as empresas de sua carteira para estar preparada para um momento crítico causado pela inflação, sendo apenas um dos muitos que alertaram seus funcionários para o que está por vir. Embora seja alarmante ouvir o que vem da boca de um respeitado CEO com décadas no setor bancário, é inegável que as decisões do sistema da Reserva Federal afetaram empresas grandes e pequenas, que, ao contrário do JP Morgan, foram forçados a cortar pessoal e parar as buscas por novos profissionais. É o caso da Meta de Mark Zuckerberg, que anunciou que iria reduzir a contratação de profissionais em cargos médios e superiores para se proteger do que estava por vir. O aplicativo Robinhood, entretanto, tornou pública sua decisão de reduzir seu pessoal em 9% na esperança de continuar a cumprir seus objetivos estratégicos. Esta seria apenas a ponta do iceberg do que está por vir, porque, como Dimon disse em 1º de junho, em uma conferência patrocinada pela Alliance Bernstein Holdings, o furacão econômico está a caminho e a intensidade e as repercussões que trará são desconhecidas, aludindo ao fato de que não se sabe se será igual ou menos danoso que a tempestade Sandy, furacão que atingiu o Caribe até a costa leste dos Estados Unidos, deixando dezenas de vítimas, problemas de eletricidade e queda na economia local. De acordo com a Reuters, mesmo o CEO da Tesla, Elon Musk, está alegadamente entre aqueles preocupados com a próxima retração econômica, alegadamente enviando um e-mail aos executivos alertando que eles deviam analisar estratégias para cortar 10% do pessoal devido ao mau pressentimento que ele tem sobre as previsões econômicas. Figuras públicas de alto perfil e influência como Elon Musk e Jamie Dimon estão aplicando políticas para evitar a tragédia econômica em suas empresas, indicando que é melhor prestar atenção, considerando que fazem parte de uma cadeia de previsões. Mas, considerando o quadro geral, não apenas foram comentários fatalistas. Mas o CEO do JP Morgan também previu um vislumbre de esperança, indicando que, por enquanto, o sol ainda está fora e o sistema da Reserva Federal ainda pode lidar com a situação, de modo que o furacão pode durar menos do que o esperado. Este último é apoiado pelos dados de que os Estados Unidos não estão envolvidos na guerra internacional entre Ucrânia e Rússia, além da cessação das restrições que a China está começando a ter, superando os bloqueios criados pela pandemia de Covid-19. Sendo esta boa notícia para o país norte-americano e deixando em dúvida como o aperto quantitativo do FED afetará a economia norte-americana, que por enquanto permanece em processo. Tais advertências não são incomuns no mundo das finanças e dos bancos. Muitas vezes, as expressões utilizadas geram alarme e, em geral, são para conseguir uma influência direta nos números e ações. Entretanto, é difícil ignorar a declaração de Jamie Dimon e os crescentes movimentos de adaptação que outras empresas estão fazendo ao se prepararem para uma situação que ameaça sua economia e suas conquistas. Por enquanto, é apenas um aviso e um conselho para ser cauteloso e parar de desperdiçar dinheiro. Mas em poucos meses, semanas ou mesmo dias, pode se tornar uma realidade e um furacão econômico pode varrer o mercado. Com essas incógnitas, encerramos o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. Deixe seus comentários no vídeo e caso você queira sugerir um tema específico para falarmos aqui no canal, obrigado por assistir ao vídeo. Até a próxima!